Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre uma companhia que vem crescendo forte no sul do país. Isso mesmo, a Unifique. Bom, a gente está aqui com os relatórios trimestrais mais recentes, né, e outras informações da empresa. E a nossa missão hoje qual é? É fazer uma análise assim, mais a fundo desses dados para entender o momento da Unifique. A ideia é identificar os pontos positivos, claro, o que está impulsionando a companhia, mas também aqueles aspectos que exigem um pouco mais de atenção, sabe? E tentar traçar o que a gente pode esperar dela daqui para frente. Exatamente. Vamos pegar os números financeiros, os operacionais também, tudo consolidado até 30 de junho de 2025. O objetivo é dar uma perspectiva clara, né, do desempenho recente e de como a Unifique está posicionada nesse mercado super competitivo de telecom lá no Sul. Ótimo. Então, para começar, para quem talvez não conheça tão bem, quem é a Unifique? De onde ela veio? Olha, a Unifique é uma empresa que nasceu lá em 1997, sabe? A sede dela fica em Timbó, Santa Catarina. Começou pequena, bem regional, e hoje tem uma presença bem forte nos 3 estados do Sul: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É uma história, assim, de crescimento bem consistente na região. Legal. E o que exatamente ela oferece? Porque eu vi aqui que a lista de serviços parece bem ampla, né? Sim, é bem ampla. Eles atuam em várias frentes. O carro-chefe mesmo, o principal, é a internet banda larga por fibra ótica. Tecnicamente, a gente chama de Serviços de Comunicações Multimídia, o SCM. É o que mais traz receita hoje. Mas eles também oferecem telefonia fixa, o STFC, TV por assinatura e vão além, sabe? Tem serviços de data center, hospedagem, até umas soluções de comunicação via rádio. E mais recentemente entraram até no varejo de equipamentos. É um portfólio bem diversificado mesmo. Um leque grande para atender o cliente lá na ponta, né? E um ponto importante que você mencionou antes da gente começar, ela é uma empresa de capital aberto, certo? Tem ações na bolsa. Correto, isso. Fizeram um IPO, a abertura de capital, ali em meados de 2021. E falando em marcos recentes, um que foi muito relevante foi a vitória no leilão do 5G, lá em novembro de 2021. Eles não foram sozinhos, formaram o consórcio 5G Sul, junto com a Copel Telecomunicações, que hoje, na verdade, já faz parte da Liga Telecom, né? Houve essa mudança. E essa vitória no leilão deu para a Unifique a licença para operar na faixa de 3.620 a 3.700 MHz, especificamente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. É uma licença longa, de 20 anos, e ainda pode ser prorrogada. E o interessante é que a gente já está vendo os primeiros sinais financeiros disso, sabe? Nos primeiros 6 meses agora de 2025, a receita que veio de serviços ligados ao 5G já bateu 25 milhões de reais. Uau, 25 milhões de reais no semestre só com 5G. Isso já é um número interessante, né? Mostra que aquela aposta feita lá no leilão começa a de fato se traduzir em receita. Claro, ainda é cedo, mas Sim, é cedo. Mas indica que eles estão se movendo rápido para tentar capitalizar essa nova tecnologia. sem dúvida. É um movimento estratégico chave para o futuro, né? Posiciona a empresa na vanguarda tecnológica lá na região onde ela atua. Ok, então vamos mergulhar nos números mais recentes. Falando de desempenho financeiro até meados de 2025. O que se destaca positivamente? Olha, o crescimento da receita é um ponto forte, sem dúvida. No segundo trimestre de 2025, a receita líquida consolidada chegou a 286 milhões de reais. Se a gente compara com o mesmo período de 2024, que foi 255 milhões, dá um aumento de mais de 12%. É um crescimento bem sólido. E olhando o semestre inteiro, né, os 6 primeiros meses, a receita foi de 504 milhões para 555 milhões. É um ritmo de crescimento bem robusto, ainda mais considerando que a base de comparação já não era pequena. E o lucro? O lucro líquido conseguiu acompanhar esse crescimento da receita? Sim, acompanhou. O lucro líquido consolidado também mostrou uma evolução positiva. No segundo TRI de 2025, ficou em 45 milhões. Isso é quase 10% acima dos 41 milhões que eles registraram no segundo TRI de 2024. No acumulado do semestre, o lucro também cresceu. Isso é bom, claro, mas a gente sabe que lucro líquido às vezes sofre impacto de coisa que não é da operação principal, né?
E a geração de caixa mesmo, como é que foi o famoso EBITDA? Excelente ponto. E aqui os números são, eu diria, até mais interessantes. O EBITDA consolidado, que é essa medida da capacidade de gerar caixa só com operação, né, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ele chegou a 143,7 milhões no segundo trimestre de 2025, e isso representa um salto de quase 18% em relação ao ano anterior. Ou seja, a geração de caixa operacional cresceu percentualmente mais do que a própria receita. Interessante. E o que isso significa na prática? É uma melhora de eficiência? É isso? Exatamente. A chave aqui é olhar a margem EBITDA. Ela subiu de 47,87% lá no segundo trimestre de 2024 para 50,25% agora no mesmo período de 2025. Essa expansão da margem é bem significativa. Indica que a empresa está conseguindo ser mais eficiente nas operações, sabe? Está transformando uma fatia maior da receita que entra em caixa operacional de fato. E essa melhora não foi só no EBITDA padrão, não. O EBITDA ajustado e o EBITDA depois dos pagamentos de leasing, que a gente chama de EBITDA EL, também tiveram ganhos de margem bem expressivos. Puxa, uma margem EBITDA acima de 50%. No setor de telecom, isso é considerado bem forte, não é? Dá um fôlego financeiro para a empresa. Com certeza. É um nível de rentabilidade operacional muito saudável. Demonstra disciplina na gestão de custos, de despesas, mesmo nesse cenário todo de expansão, de integração de aquisições que eles vêm fazendo. E essa eficiência toda, ela se reflete direto na geração de caixa operacional consolidada. Somou robustos 253 milhões de reais só nos primeiros 6 meses de 2025. E outro indicador positivo é o patrimônio líquido, que também se fortaleceu, chegou a 1,26 bilhões em junho de 2025. Ok. Então o cenário parece bom. Crescimento sólido, lucro subindo, margens melhorando. Mas, como diz o ditado, né? Nem tudo são flores. Eu notei aqui nos relatórios que a posição de caixa e equivalentes de caixa, ela teve uma queda considerável no semestre. Saiu de 447 milhões lá em dezembro de 2024 para 317 milhões agora em junho de 2025. Peraí, se a operação gerou 253 milhões de caixa no período, por que o saldo final diminuiu tanto assim? Onde foi parar esse dinheiro todo? Ótima pergunta, e a resposta está bem na estratégia de alocação de capital que a Unifique adotou. A queda no caixa, veja bem, não veio de fraqueza operacional. Não é que a operação está ruim. Foi o uso intensivo dos recursos que foram gerados e também dos que já estavam disponíveis. Houve um volume muito grande de investimentos, o CAPEX, no primeiro semestre de 2025. Foram, cerca de 148 milhões de reais que foram destinados para quê? Para a expansão da rede de fibra ótica, para a compra de equipamentos, para a ativação de novos clientes, ou seja, o crescimento orgânico da empresa. Quase 150 milhões só em expansão própria. E as aquisições, eles têm um histórico forte de comprar outras empresas menores, né? Continuaram com isso? Exato. Continuaram. Além desse crescimento orgânico, a Unifique seguiu firme na estratégia de M&A, né, fusões e aquisições. No primeiro semestre de 2025, teve um investimento líquido de 121 milhões de reais que foi relacionado à aquisição de empresas. O destaque maior aí foi a Vex Telecomunicações. A aquisição dela foi fechada no fim de 2023, mas o controle mesmo e a consolidação dos resultados começaram para valer em 2024 e ainda teve pagamentos relevantes acontecendo agora em 2025. E além disso, teve 17 milhões que foram aplicados em instrumentos financeiros de prazo mais longo. Entendi. Então, se a gente somar o CAPEX orgânico com o M&A, dá quase 270 milhões só em investimentos no semestre. Isso já explica uma boa parte da queda do caixa, mesmo com a operação gerando bastante, né? Explica uma boa parte, exato, mas não foi só isso. A gente teve também saídas importantes olhando as atividades de financiamento. A Unifique pagou 35 milhões em dividendos para os acionistas, né, remunerando o capital deles. Além disso, amortizou, pagou cerca de 73 milhões de principal e juros de empréstimos, financiamentos e debêntures que ela tem, e ainda gastou 27 milhões em pagamentos de arrendamentos, os leasings. Do lado da entrada de dinheiro via financiamento, teve a captação de 40 milhões em novos empréstimos. Isso ajudou um pouco, claro, mas não chegou a compensar totalmente essas saídas todas. Mas esse caixa está sendo direcionado para investimento pesado em crescimento
tanto orgânico quanto comprando empresas e também para pagar dívida e retornar dinheiro para os acionistas. É uma estratégia bem agressiva de expansão. Mas isso leva a gente a olhar para a dívida, né? Como é que fica o endividamento com todo esse investimento acontecendo? Precisamente. O endividamento bruto total, se a gente considerar empréstimos, financiamentos e debêntures, ele teve um leve aumento no semestre. Fechou junho de 2025 em 552,6 milhões de reais. Era 549,3 milhões em dezembro de 2024. O aumento foi pequeno justamente porque parte da geração de caixa foi usada para amortizar dívidas, como a gente acabou de ver. Mas o ponto crucial aí geralmente são os covenants, né? Aquelas cláusulas contratuais que os credores colocam. Como é que a Unifique está em relação a elas? Tem algum risco? Exatamente. Os covenants são fundamentais. São condições impostas pelos credores, geralmente ligadas a indicadores financeiros, tipo a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Se a empresa descumpre essas condições, os credores podem, por exemplo, exigir o pagamento antecipado da dívida ou impor restrições. Isso limita muito a flexibilidade financeira da companhia. A Unifique informa nos relatórios dela que estava cumprindo todas essas cláusulas, todos os covenants, em junho de 2025. Isso é positivo, claro, mas é um indicador que exige monitoramento constante, né? Principalmente com a empresa mantendo esse ritmo forte de investir e comprar outras companhias. E tem outro ponto no balanço que sempre chama atenção em empresas que fazem muitas aquisições, que é o volume de ativos intangíveis, né? Bem observado. O ativo intangível somava 784 milhões em junho de 2025. E uma parcela muito relevante disso, 414 milhões, está registrada como ágio, ou goodwill, como chamam. Esse ágio surge quando a empresa compra outra, pagando um valor acima do valor patrimonial contável dela. Basicamente, representa a expectativa de lucros futuros e de sinergias que vão vir dessa aquisição. E qual o risco envolvido aí, desse ágio ser tão grande? O risco é essa expectativa de rentabilidade futura não se concretizar como esperado, sabe? Por isso, a regra contábil exige que as empresas façam testes anuais, chamados de teste de impairment, para verificar se esse ágio ainda é recuperável, se ele ainda vale aquilo tudo. Se o desempenho das empresas que foram compradas ficar abaixo do que se esperava, ou se as sinergias demorarem muito para aparecer, a Unifique pode ter que reconhecer uma perda contábil e baixar o valor desse ágio. Isso impactaria direto o lucro líquido. É um valor bem substancial no balanço que depende muito da capacidade da empresa de integrar bem os negócios que ela comprou e entregar os resultados que foram projetados lá atrás. Ok, então o cenário que se desenha é crescimento, boa rentabilidade operacional, mas com investimentos altos que consomem caixa, uma dívida que precisa ser monitorada de perto por causa dos covenants e esse ágio relevante vindo das aquisições passadas. Com base nisso tudo, o que a gente pode esperar da Unifique daqui para frente? Qual que parece ser a estratégia? Olha, a estratégia parece bem definida. Continuar a consolidação como um player importante e relevante lá no sul do Brasil. A incorporação da Vex Telecomunicações, que foi concluída contabilmente agora no primeiro trimestre de 2025, é mais um passo nessa direção. O objetivo que eles declaram é simplificar a estrutura societária, reduzir custos administrativos e, claro, capturar sinergias operacionais. É um modelo, um playbook que a Unifique já usou em outras aquisições menores no passado. Eles buscam otimizar as operações depois que integram. E essa parte da integração das empresas costuma ser um desafio grande, né? Não basta só comprar, tem que fazer a coisa funcionar junto, de forma azeitada. Sem dúvida. Integrar culturas diferentes, sistemas diferentes, equipes, é complexo, leva tempo. A capacidade da Unifique de fazer essas integrações de forma eficiente vai ser crucial para justificar o valor que eles pagaram nessas aquisições e para conseguir manter as margens elevadas que eles têm mostrado. E aí, olhando para o futuro e conectando para um cenário maior, o 5G é claramente um vetor de crescimento fundamental para eles. Aqueles 25 milhões de receita no semestre são só o comecinho. A empresa tem obrigações contratuais que vieram do leilão. Precisa construir a rede de transporte, o backbone de fibra, até dezembro de 2025 e depois tem que implementar as antenas 5G em várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
num cronograma que vai de dezembro de 2026 até dezembro de 2029. Isso significa mais investimento pesado vindo por aí. Exatamente. A implantação do 5G vai exigir CAPEX significativo nos próximos anos. Vai ser um foco estratégico importante, porque representa uma oportunidade de oferecer serviços novos, aumentar a receita por cliente, mas também é um desafio de execução e financeiro, claro. E a competição no 5G também vai ser bem acirrada. E para dar conta disso tudo, né? Crescimento, expansão do 5G, integração de empresas, eles precisam de gente qualificada. Eles mencionaram alguma coisa sobre reter talento, segurar o pessoal? Sim, mencionaram. Um ponto relevante foi a aprovação de um plano de opção de compra de ações, as famosas Stock Options, em 2024. Foram ofertadas 1,6 milhão de ações para diretores e gerentes considerados chave para a empresa. E tem condições, né? O exercício dessas opções está atrelado à permanência da pessoa na empresa e também ao desempenho, com os direitos sendo distribuídos ao longo de 4 anos. E qual a lógica por trás disso? É só para pagar menos salário? Não, a lógica é principalmente dupla. Primeiro, alinhar os interesses dessa gestão com os dos acionistas. Se a empresa for bem, as ações sobem e esses executivos ganham junto. Segundo, e talvez até mais importante nesse momento, é reter esses profissionais que são essenciais nesse processo todo de transformação e crescimento complexo. Imagina perder pessoa-chave bem no meio da integração de uma empresa grande como a Vex ou durante a implementação do 5G. Seria muito prejudicial para o negócio. Portanto, a expectativa é que a Unifique continue investindo forte em infraestrutura, tanto na fibra quanto no 5G, que mantenha uma gestão financeira atenta para equilibrar esse crescimento com a saúde financeira, especialmente no controle do endividamento e no cumprimento dos covenants. O desafio vai ser gerenciar todas essas frentes ao mesmo tempo. Parece um grande malabarismo estratégico mesmo. É investir pesado no futuro, com 5G e fibra, enquanto está integrando o passado, né, as aquisições como a Vex, e gerenciando o presente, que é a operação do dia a dia, o caixa, a dívida. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, que eu acho interessante para quem acompanha a Unifique. Como é que a empresa vai conseguir equilibrar esses investimentos que são vultosos e toda a complexidade técnica e financeira de implantar o 5G num mercado de telecomunicações que está cada vez mais competitivo, ao mesmo tempo em que ela precisa digerir e extrair valor das empresas que acabou de adquirir para conseguir manter não só o ritmo de crescimento, mas também a rentabilidade e as margens elevadas que ela tem demonstrado. Gerenciar essa equação toda, esse vai ser o grande teste para a Unifique nos próximos anos. Com certeza. Uma questão fundamental para a gente observar nos próximos resultados trimestrais. Olha, foi uma análise densa, mas acho que trouxe muitos insights sobre a situação atual e as expectativas da Unifique. Cobrimos desde a identidade da empresa, o desempenho financeiro recente, destacamos os pontos fortes, né, crescimento, margens, mas também os pontos que merecem atenção, como a gestão do caixa, a dívida, a integração das aquisições. E fechamos com as perspectivas futuras ligadas ao 5G. Esperamos que essa discussão tenha sido útil. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você gostou da análise, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!